Evangelho de Mateus, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. A tentação de Jesus Cristo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Fecha teus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Palavra, Senhor, que mata a fome, a sede, que cura, que ilumina os caminhos. Ela é luz, Senhor, na escuridão. E essa noite pedimos ao Senhor, fala conosco, nos alimenta, nos mostra o caminho, Senhor. Ó Pai, queremos te ouvir, queremos te perceber, queremos ser cheios do Senhor essa noite. Não nos deixa sair daqui da mesma forma. Queremos, Senhor, ser ministrados, Senhor, pela tua palavra essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse é um texto que já tive a oportunidade de pregar muitas vezes e de ouvir várias pregações sobre ele. Muitas e muitas vezes. Porém, ele é um texto muito relevante, porque ele sempre se torna muito atual. Ele tem a ver com o nosso dia, com coisas que vivemos, com situações que passamos e sempre vamos passar. O texto de Marcos 4, e é um texto que a gente vê em todos os sinópticos. Sinópticos são esses primeiros evangelhos. O texto vai dizer que o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que estava na criação, pairando sobre a face das águas, dando forma, dando vida, trazendo vida a todas as coisas, esse mesmo Espírito Santo que conduziu a história do seu povo, que conduziu o povo de Israel, que alimentou o seu povo, o mesmo Espírito Santo que estava sempre presente, esse mesmo Espírito Santo que envolve Maria, para que dela venha o Salvador, esse mesmo Espírito Santo que está sempre se movendo na história, ele agora vai pegar o Mestre, o Messias, e levá-lo para o deserto para que ele seja tentado. Essa realidade, ela causa um certo incômodo em muita gente, porque durante muito tempo se perguntou como que Deus, o próprio Deus, pode promover
o mal. Existem muitos escritos antigos, muitos textos antigos, que levantam essa bola. Deus estaria promovendo o mal, estaria Deus pegando Jesus e levando Jesus para viver uma experiência direta com Satanás, por algum motivo. Veja, Jesus não é um homem do deserto, o homem do deserto é João Batista. João Batista é criado no deserto, comendo gafanhoto, mel, essa loucura toda, meio hippie, meio doidão, né? Jesus não, Jesus é criado em família, na sua casa, aos pés lá dos anciãos, é outra cultura, é outra realidade. Então, durante muito tempo se questiona por que o Espírito Santo faz isso. E é o Espírito que está fazendo, porque você vê aqui o Espírito com E maiúsculo. É Ele que está fazendo, é Ele que está guiando, é Ele que está criando essa situação. Por quê? Então, existe um outro aspecto aqui. Jesus, ele não precisa ser testado. Ele não precisava ser tentado. Jesus é plenamente Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Tem todo o poder. Não precisa de teste. Jesus não precisa de prova. Jesus, ele não precisa passar por essa ou aquela situação para chegar a lugar nenhum. Ele não precisa disso. Ele não precisava ser aprovado em nada. Embora Jesus tivesse descido de sua glória, ele é 100% Deus. Mas quando a gente vai lendo o texto, linkando com outros textos que mostram a atuação do Espírito Santo na história, no seu povo, na igreja, a gente vai perceber que esse mesmo Espírito Santo é aquele que está registrando uma história. Ele está criando uma situação, registrando a história, criando uma situação para que tudo aquilo que Cristo viveu, para que todo sofrimento, toda luta e a forma com que Ele vence esse deserto, com que Ele vence essas tentações, isso sirva para mim e para você, e que o exemplo de Cristo nos mostre que esse Espírito Santo, Ele está com a gente em todas as situações. Nos desertos da vida, no momento de tentação, nos momentos mais difíceis e mais complexos da nossa vida, Ele sempre esteve, Ele está e Ele sempre estará presente. Jesus passa tudo isso por causa de nós, não é por causa dele. Amém, irmãos? O Espírito não está fazendo mal, Deus não está levando ele para o mal. Deus está criando, através do Espírito, conduzindo o Senhor, criando uma história, um testemunho. O meu mestre, ele passou por situações que eu também passo. O meu mestre viveu como homem situações que eu vivo quase todos os dias. E assim como ele venceu, nós podemos vencer. Amém? Exemplos do mestre. Ele não luta contra o mal. Deus não luta contra o mal, não tem luta de bem e mal. Deus é soberano, totalmente soberano. O mal para Deus não é nada. Mas essa luta espiritual acontece com o meu eu. O deserto acontece em mim. O deserto acontece na minha vida. A luta espiritual acontece comigo todos os dias. Todos os dias. Então, quando Jesus chega ao deserto, e o texto vai dizer que após 40 dias ali, sem comer, jejuando, se entregando, buscando ao Senhor, Satanás se apresenta para tentá-lo. E nessa luta espiritual que existe entre o mal e nós, o homem, a criação, Satanás é especialista nessa luta.
E ele sabe exatamente onde ele pode tocar. Ele sabe exatamente onde é a nossa fraqueza. Satanás, ele não vem ao nosso encontro usando coisas que não fazem parte do nosso cotidiano, das nossas dificuldades. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é, Ele sabe as suas dificuldades, Ele sabe o seu ponto mais fraco, Ele sabe aonde pode ir. Satanás vai tentar a Judas com o quê? Com dinheiro. Porque se você for ler os evangelhos, lá já tem um texto muito antes de Judas trair Jesus. Naquela ocasião onde a mulher derrama o melhor sobre os pés de Jesus, ou na cabeça de Jesus, ela derrama aquele bálsamo maravilhoso, e ele fala assim, não, isso aí não está gastando muito, podia pegar isso aí e dar aos pobres. E o texto diz que, na verdade, ele estava preocupado com isso aqui, porque já era ladrão. E ele era o homem que cuidava do dinheiro dos discípulos e dos apóstolos. Então ele vai ser tentado em quê? Exatamente naquilo que ele é fraco. Uma pessoa que tenha dificuldade com relacionamentos, ela vai ser tentada relacionamentos. Pessoa que tenha dificuldades na sua área emocional, sexual, profissional, seja qual for, ela vai ser sempre tentada naquela área, sempre. Então Satanás, ele se aproveita exatamente daquela situação. Jesus está cansado, exausto. Imagina passar 40 dias no deserto, um lugar que durante o dia é muito quente, à noite é muito frio, sem comer, sem se alimentar. Mas o mestre estava cheio da presença de Deus. E é essa a diferença que faz no momento da luta. Satanás observa como Jesus está naquele momento, fraco, cansado, e ele vai fazer o quê? Tentar no cansaço, na fraqueza, na indisposição do mestre. Imagina você 40 dias sem comer, jejuando, orando. Então Satanás chega para Jesus e fala o quê? O que o texto diz? No verso 3, e chegando a ele o tentador, e começa a botar em xeque quem ele é. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Irmãos, imagine alguém que está morrendo de fome, e não está falando de alguém que está um dia sem comer, porque eu acredito que você também, eu quando tomo café pela manhã, quando chega meio-dia eu estou morrendo. Quando chega meio-dia, né, irmãos? Eu não sou mais ninguém. Eu fico contando a hora, 11h30, 11h40, meu Deus, eu estou no deserto. Me livra, estou no deserto, eu não aguento. Aí quando chega meio-dia, pô, corre para comer. Não é? E quando chega tarde, então, irmãos, quando chega tarde, aí você almoça, come, descansa, que maravilha. Mas vai chegando 2, 3, 4. Meu Deus, que luta que é. Aí vai aparecendo um docinho, uma torta, um bolo, e você já, meu Deus, eu não quero nem saber o que é, mas eu vou cair para dentro. Mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de alguém que está 40 dias sem comer, e você oferece aquilo que é mais comum, pão. Pão, imagina, o pão quentinho, aquele pão maravilhoso. Então Satanás, ele sabe exatamente aonde tocar, ele vai exatamente na fraqueza. O mestre está fraco, fraco de comida, fraco de bebida, e lhe oferece pão. Só que a fraqueza física, ela é compensada pela força espiritual. Amém? Uma pessoa que está cheia de Deus,
ela consegue dizer não para o inimigo, mesmo no seu período mais fraco. Talvez você e eu nunca vamos chegar ao ponto de ficar 40 dias sem comer. Talvez você e eu nunca vamos chegar ao ponto de ficar 3, 4 dias numa fraqueza física tão grande. Mas a fraqueza, o cansaço acontece em outras coisas. É o cansaço no trabalho. Um trabalho que você tem que ficar ali porque você não aguenta mais, você tem que sustentar a sua família e você está naquele lugar exausto, não aguenta mais aquela situação. É o cansaço aonde você tem uma família problemática, aonde você tenta resolver, você conversa, você chama para o papo e não resolve. É problema, problema, problema. E a vontade eu não sei se usa esse termo aqui, mas na minha área, lá na minha terra, a gente usa um termo chutar o pau da barraca. Usa esse termo aqui também? Né? Dá vontade de chutar o pau da barraca, eu não aguento. Você sai de casa nervoso, entra em casa nervoso, não aguenta mais. Se eu pudesse, quebrava tudo, está cansado, está exausto, está sem forças. Situações com parentes, situação com amigos, situação com igreja. Irmãos, cuidado com o tempo de fraqueza, porque é exatamente nisso onde o tentador vai tentar te pegar. Amém, irmãos? Isso não é uma coisa só da época. Isso é algo do dia a dia. Isso é algo que acontece com todo mundo. Todo mundo pode passar por isso, irmãos. A gente, quando está com um momento de fraqueza, um momento de exaustão, um momento que a gente não aguenta mais a situação, a cabeça fica frágil. A gente fica fácil de ser levado por qualquer um. Cuidado com as tuas fraquezas. Cuida delas enquanto é tempo. Trata delas enquanto é tempo, porque pode chegar o momento que Satanás vai usar esse momento. Pede ajuda, ora ao Senhor, pede para fazer um gabinete pastoral, um aconselhamento pastoral, chama uma pessoa que está mais preparada, mas não fica nesse modo muito tempo, porque em algum momento a tragédia vai acontecer. Na maioria dos casos de briga, de separação, de sócios, de divórcio, a coisa não acontece de um dia para o outro. É problemas que vão acontecendo dia a dia, vai acontecendo, e você vai ficando fraco. Você vai ficando fraco, não tem mais forças para lutar com aquilo. E chega um momento que você fala, chega, eu não aguento mais. Eu estou cansado. Eu não preciso viver isso. E é nesse momento, exatamente nesse momento, que você já está ali quase gritando, chega, é que a voz chega no ouvido e fala assim, nada a ver estar passando por isso, né? Você não tinha que estar passando por isso. Você não precisava disso. Para quê? Existe um mundo de possibilidades para você. E a vozinha vem aqui, ó. Estou falando alguma mentira, irmãos? Quem sabe da sua vida é você. E o diabo, ó. Quem sabe da sua vida é você. Faz o que está no teu coração. O que você tem vontade de fazer? O que teu coração está mandando fazer? Enquanto a palavra diz que o coração é mais enganoso, irmão, do que qualquer outra coisa. Mas a voz do diabo ouve o teu coração, vai, seja feliz. Cansaço, não aguenta mais, doido para chutar o pau da barraca. Então, Jesus, de forma brilhante, ele diz para o diabo, eu não vivo só disso, eu não vivo só das questões materiais. Satanás, existe algo em mim que vai muito além das questões materiais.
O diabo sempre vai ter uma solução para o nosso cansaço. Ele sempre vai ter. Mas em nome de Jesus, nós sempre vamos ter uma solução vinda do Espírito. Solução espiritual. Uma palavra de Deus. Um consolo de Deus, uma visão de Deus. Amém, irmãos? Eu digo não para todo cansaço. Eu digo não para toda palavra maldita que vem no meu ouvido, que me tenta, que me leva a pecar. Eu digo não, em nome de Jesus. Eu posso não ter forças, mas o Espírito Santo é comigo e eu vou dizer não. Aleluia! Glória a Deus! Ele bota dúvida. Ele pergunta se tu és filho de Deus. Irmão, Jesus tinha acabado de ser batizado. Na hora do cansaço vem a dúvida. Ele tinha acabado de ser batizado. E qual é a voz que vem do céu? Na hora de que Jesus é batizado? Este é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. E Satanás agora chega, se tu és filho de Deus. Veja, olha, dúvida. E quando a gente está fraco, a gente aceita essas coisas. Quando a gente está cansado, a gente aceita tudo. Israel está no deserto. Está em frente ao Monte Sinai. Está vendo, passou pela travessia do Mar Vermelho, comeu maná do céu. O Senhor alimentou Israel no deserto. Israel tem uma coluna de fogo para iluminar a noite, para aquecer eles no frio da noite. Tem nuvem no céu para guiá-los durante o dia. Ele vai para o deserto, Deus fala com ele, chega ao pé do Monte Sinai, o Senhor se revela, manda poder naquele monte lá, manda poder, eles olham aquele poder, aquela glória ali no Monte Sinai, faz um acordo com eles, manda Moisés falar com eles, ó, meu acordo com vocês é esse, vocês estão junto comigo? Estamos junto com o Senhor, estamos juntos, pode deixar, está fechado, fechado. Moisés vai lá, Deus dá as tábuas do acordo, Moisés desce. Só que o povo está esperando Moisés descer. Está esperando Moisés descer. E Moisés não desce. E nisso se passa 40 dias. O que acontece quando Moisés desce, irmão? O povo está cansado. E por estar cansado faz o quê? Um bezerro de ouro. É isso que o cansaço faz na nossa cabeça. É isso, cuidado com o cansaço. Esse é um dos momentos piores da nossa fraqueza. E ele sempre vai colocar dúvidas. Ele sempre vai colocar situações, se aproveitando desses momentos de vulnerabilidade, de fragilidade. Mas, irmãos, em nome de Jesus, nunca duvide que o Espírito de Deus, ele pode te conduzir nesses momentos mais frágeis da sua vida. Nunca duvide que nos momentos de maiores dúvidas, ele vai estar do teu lado, te conduzindo, preparando, te guiando, cuidando daquilo que está lá na frente. Ele vai estar com você. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ah, Deus, cuidado com a fraqueza. Satanás, então, vendo que ele não consegue, que não tem jeito, a fraqueza, ele não vai pegar o Senhor, ele não vai pegar o Mestre, ele tenta outra área. E o que ele fala aqui? Então o diabo transportou, verso 5, a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, novamente colocando dúvida, lança daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos para que nunca tropece em algum dos teus caminhos ou em alguma pedra. Tem uma outra tática do diabo que ele usa com a gente, que é a tática da presunção.
O diabo sabe que todos nós temos desafios, que todos nós temos uma área emocional, e ele vai exatamente na área emocional, tentando extrair da pessoa coisas que ela não precisaria fazer naquele momento. Por que tu não resolve o teu problema de uma outra forma? Por que você não dá um jeitinho? Por que você não tenta tratar esse problema de uma forma mais rápida? Você tem que passar por esse processo todo. Que isso? Você não precisa disso. Você não precisa disso. Faz mais rápido. Sofrer por esse problema? Ah, você está louco? Que isso? Não. Você não. Vai lá e mete a mão e resolve. Vai lá e pega e resolve rápido. Para que ficar esperando promessa? Que promessa? Você não precisa disso. E ele vai. Deus tem planos para a tua vida. Deus tem projetos para a tua vida. Deus tem os melhores relacionamentos para você. Amém? Pessoas carentes. Pessoas que não querem esperar o momento de Deus para se concretizar o propósito na sua vida. Irmãos, é muito melhor você esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, para experimentar o melhor de Deus, do que meter os pés pelas mãos e aceitar qualquer coisa. Deus tem o melhor para nós. Amém, irmãos? E muitas vezes a gente quer fazer a coisa na nossa força, no nosso braço, do nosso jeito. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito. A gente quer adiantar os processos. A gente esquece que a gente quer que tem um Deus que é soberano e tem o controle de todas as coisas. E quer dizer, eu mesmo resolvo. Irmão, a gente não resolve nada, porque todas as vezes que a gente mete a mão para fazer o que era para Deus fazer, tudo dá errado. Tudo dá errado. Ele tem o seu tempo. Amém? Tinha um louvor que falava... É só esperar acontecer. Lembra disso? Não sei se vocês conhecem. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar. Né? E fala assim, Jesus é o plano perfeito. A gente só precisa esperar. Calma. Tudo no seu momento acontece. E os planos de Deus para a nossa vida são perfeitos, irmãos. Irmãos, os planos de Deus para a nossa vida são perfeitos. Como é bom confiar no Senhor, como é bom esperar o tempo das coisas no Senhor, como é bom ter essa certeza de que Ele prometeu e Ele vai cumprir, irmãos. A gente está estudando sobre a condução do Espírito Santo. E cada dia é um texto melhor do que o outro, porque a gente observa o Espírito Santo conduzindo o seu povo em todo o tempo. Ele estava na criação, ele estava no deserto, ele estava no período interbíblico, ele estava em Jesus, ele estava no Novo Testamento, ele estava na igreja, ele estava conduzindo a igreja na Idade Média. Em todos os momentos o Espírito Santo está agindo, sempre, 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 sempre. Mas a gente precisa confiar nisso, irmãos. A gente precisa confiar na condução do Espírito Santo, que é fiel, que cuida de nós. Amém, amados? Glória a Deus. E o diabo, que conhece um pouco da Bíblia, ainda usa a Bíblia. Ele usa partes do texto. Ele chega para Jesus, olha no verso 6, os seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Não, o texto não diz isso, ele está citando o texto errado para Jesus. O texto não diz isso.
Isso que é interessante. Ele está citando um texto errado. Salmo 91, 11, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem nos caminhos do Senhor. Não é em tudo que você quiser fazer. Deus não vai guardar ninguém em suas aventuras, porque Ele não tem compromisso com a aventura. Deus não tem compromisso com gente que quer resolver a coisa do seu jeito. Deus não tem compromisso com religiosos que querem inventar uma nova Bíblia, uma nova palavra, um novo caminho. Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso com outro evangelho. Ele não tem compromisso com outra palavra. Ele não tem compromisso com outro caminho. Ele tem compromisso com o caminho dele, com a promessa dele, com aquilo que ele disse, com aquilo que ele ensinou e com aquilo que ele quer fazer. Um dos 10 mandamentos é o quê? Não tomarás o nome do Senhor em vão. Deus não tem compromisso com quem inventa novos evangelhos, novas palavras, novos caminhos e novos cristos. Ele tem compromisso com a palavra dele, que é santa, que é pura, que é verdadeira. Esse é o compromisso de Deus. Amém, amados? E Satanás, quando ele usa o nosso psicológico, ele vem com essas enganações. E mais uma vez, a última vez, ele tenta o Senhor. No verso 8, Satanás vai olhar para Jesus, cansado, já tendo-o tentado em algumas questões, e disse... Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Satanás, de certa forma, o que está tentando fazer aqui? Pegar um mestre em algum tipo de vaidade. E é isso uma das coisas que ele mais faz com a gente. Pegar a gente pela nossa vaidade. Eu vou te dar tudo, tudo é teu. Me pertence. Ele já começa com a mentira. Sim, ele é o príncipe do mundo. Sim. Mas acima de Satanás está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ele começa a falar: isso tudo vai ser teu, é tudo teu. Você só precisa descer do lugar que você está e se prostrar e me adorar. Irmãos, a vaidade é um dos piores problemas humanos. E eu nunca esqueço de um filme chamado O Advogado do Diabo. Alguém já viu esse filme? É bom, né? É bom esse filme. O filme trata de um homem que era um advogado e ele conseguia vencer qualquer causa. Todas as causas. Botava na mão dele batata. E ele é super famoso, o cara ficou super famoso. Um dos melhores advogados do seu tempo. Então o diabo vai até ele, usa uma situação, o diabo queria criar uma situação lá para vir um anticristo e tudo mais, e ele queria que o anticristo fosse filho desse advogado, e aí ele cria uma situação, bota esse advogado lá em cima, né, e tal. E aí acontecem situações e tal, esse advogado vai, ele vê que é o diabo que está fazendo tudo aquilo, que o diabo está tentando ele, que está fazendo aquela situação, então ele acorda e aquilo era um sonho. Aquilo era só um sonho. E ele, meu Deus, era um sonho. E se eu não me engano, ele era filho de cristãos, esse cara. Se não me falha a memória. E aí ele acorda e ele se torna uma pessoa melhor,
ele se torna um cara mais consciente, ele começa a advogar de uma forma mais coerente, e ele só luta por causas boas, ele não engana mais ninguém, porque ele enganava muita gente, ele fazia de tudo para vencer uma causa, e agora ele se torna um cara, um exemplo de vida. E aí ele faz uma causa lá que é uma causa boa, uma causa justa, ele ganha causa, e ele feliz da vida. E aí vem alguém, conduzido pelo diabo, bota a mão no ombro dele e fala assim: cara, você é o melhor, você é um cara muito bom, você é um dos melhores que eu conheço. E aí agora pega esse cara agora por um outro caminho e traz ele de volta, e o filme acaba. E aí o diabo fala assim, como se ele fosse agora conseguir pegar o cara, né? Vaidade, esse é o meu pecado favorito. É assim que ele fala. E o diabo, de certa forma, ele tenta extrair isso. Quando ele oferece para a gente posições, lugares, momentos que nos colocam no lugar muito acima, que não é para a gente. Ele tenta pegar a gente na nossa vaidade. E aí, eu já vou caminhar para o final. Eu me lembro de uma situação, sempre me lembro dessa parte da Bíblia, que é Jesus antes da sua crucificação. Jesus, ele é onipotente, amém? Onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele pode estar em todos os lugares, e ele tem todo o poder. Jesus está em alguns momentos antes da sua crucificação. E ele está, queridos, imagina ele tendo todo o poder e sabendo de todas as coisas. Ele sabe quem o ia trair. Ele sabe quem ia o crucificar. Ele sabe de tudo que está sendo planejado contra ele. Ou não? Você acha que Jesus está ali? Ele é onisciente. Ele sabe o que está rolando. Ele sabe da reunião que está acontecendo. Ele sabe quem são os soldados que estão vindo prender. Ele sabe de tudo, porque ele é onisciente. E ele se coloca como na hora que vão prendê-lo, irmãos? Como uma ovelha levada para um matadouro. Jesus sabia até quem era o soldado que ia matá-lo. Jesus sabia quem ia carregar a cruz com ele. Jesus sabia tudo, porque ele é onisciente, e mesmo sabendo de tudo, ele se humilha como ovelha e diz: Pai, seja feita a tua vontade, porque no mestre não existe vaidade. Não tem vaidade nele. É por isso que o texto diz que a gente olhava para ele e não via nada, ele não tinha aparência, não tinha formosura, simples, humilde. Então, quando o diabo, de certa forma, tenta pegar Jesus, através de uma demonstração de poder, de uma vaidade, de repente querer muito, Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Eu não quero poder nenhum, eu já tenho todo o poder. Você não pode me oferecer nada, porque nada do que você possa me oferecer é maior do que o propósito que eu tenho. Nada do que você possa me oferecer é maior do que o projeto de Deus para a minha vida. Eu estou sendo conduzido pelo Espírito. E quem é conduzido pelo Espírito não tem vaidade. O diabo não enrola. O diabo não cria situação, porque aonde o Espírito está, não tem esse lugar. Amém, queridos? Essa batalha é uma batalha que está sempre sendo travada conosco. No dia a dia, seja aonde for. Ela está sempre acontecendo, mas Jesus nos ensina algumas coisas.
Como que a gente vence isso? Todas as vezes que o diabo vai até Jesus e o tenta de alguma forma, ele o vence com a palavra. Está escrito. Está escrito, irmão. E quanto tempo a gente leva absorvendo essa palavra, lendo essa palavra, meditando nessa palavra, aprendendo com essa palavra, irmãos? Jesus, que é a palavra, também está cheio dela. E para todos os problemas ele tem uma resposta. A palavra é a resposta. Está escrito. Jesus também, ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo Espírito. E aí está a importância de vivermos, irmãos, conectados, buscando, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Porque luta, problema, tentação vai acontecer com todo mundo. Mas quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, toda luta, toda tentação, toda investida de Satanás na nossa vida, ela vira treinamento, ela vira exercício, ela vira preparação para vivermos o melhor de Deus na nossa vida. As lutas vão forjando a gente, vão forjando o nosso caráter, a nossa espiritualidade e nos trazendo para perto de Deus. Quem é conduzido pelo Espírito Santo não vive os problemas como uma pessoa comum. Ela está sendo trabalhada, ela está sendo forjada. É o ferro, a espada, né, irmãos? A espada, ela vai apanhando, ó. Ela vai apanhando, ela vai apanhando, ela vai apanhando, mas quando ela está pronta, ela está perfeitamente habilitada para a guerra. E assim é a nossa vida no Senhor. Amém? A gente vai vivendo, vai suportando os problemas, vai sobrevivendo à tentação, vai passando por o deserto, a chapa vai ficando quente, a gente apanha, a gente se desgasta, mas o Espírito Santo vai moldando, vai forjando, vai trabalhando a gente. E quando a gente passa pelo deserto, irmãos, vem o que o texto termina. Quando todas as lutas acabam, o texto diz que os anjos vêm e o servem. Os anjos vêm e o servem. Tudo que você está passando na tua vida hoje, anota o que eu estou te dizendo. Tudo que você passa na tua vida hoje, que arrebenta com você, que te consome, que te coloca numa situação tão difícil que você acha que não tem fim, aquilo não vai se acabar, aquele problema. No final de tudo, se tua vida está sendo conduzida pelo Espírito, você vai dizer: Senhor, obrigado, valeu a pena. Obrigado, valeu a pena esperar. Valeu a pena o tempo de oração, o tempo que eu dobrei o meu joelho e eu tive que orar. E eu tive que buscar, e eu tive que me sacrificar diante do Senhor. Valeu a pena porque Ele me fez crescer, valeu a pena porque eu aprendi, valeu a pena porque hoje eu sou um cristão melhor, uma pessoa melhor. Hoje eu estou preparada para servir ao Senhor. Irmão, tudo tem um propósito e vai valer a pena. No final de tudo, o Senhor